agora oficialmente, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela presença aqui no evento de lançamento do dossiê da revista Dispositiva sobre mídia, gênero e esporte. Eu queria convidar para compor a mesa de abertura aqui comigo, primeiro a professora Ana Carolina Vimiero, que é professora adjunta do Departamento de Comunicação Social da UFMG, docente permanente do PPG-Com, da UFMG também, coordenadora do Coletivo Marta, que é o grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas e dos projetos de ensino e extensão Revista Marta, publicação jornalística multimídia produzida por estudantes de comunicação da UFMG, e também o Observatório Marta, que é uma iniciativa de crítica de mídia focada no monitoramento da mídia esportiva brasileira a partir de uma perspectiva de gênero. Ana Carolina é também vice-coordenadora do GP Comunicação e Esporte da Intercom, integrante do comitê editorial do periódico Communication and Sport e membro da Comissão de Esporte e Lazer da UFMG. Recentemente foi eleita International Liaison da seção Sport Communication da International Communication Association. Obrigada, Carol. Seja bem-vinda. E também convido aqui a professora Tatiane Hilgenberg, que é professora adjunta do curso de jornalismo e docente permanente do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Roraima, doutora em comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com período sanduíche na Curtin University, na Austrália. A Tatiane é mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto, em Portugal, graduada em Comunicação Social e especialista em Gestão do Esporte pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e em 2023 recebeu o Fulbright Junior Faculty Member Award para trabalhar como pesquisadora visitante na University of Texas at Arlington. Foi diretora regional norte da Intercom e é coordenadora do GP Comunicação e Esporte da mesma associação, membro do Coletivo Marta, que é o grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas da UFMG, e do Conselho Editorial da revista Cambiaçu e do Conselho Consultivo da revista Record. Seja bem-vinda, Tati. E, por fim, mas não menos importante, vou convidar aqui o coordenador do PPG-Com da PUC Minas, professor Conrado Mendes. Muito obrigada pela presença. E já aproveito para passar a palavra para você fazer a fala de abertura aqui do nosso encontro. Obrigada, Conrado. Obrigado, boa noite a todos e todas. É com grande alegria que a gente está aqui reunido para o lançamento do dossiê Mídia, Gênero e Esporte, uma iniciativa da revista Dispositiva, revista interinstitucional dos programas de pós-graduação em comunicação social da PUC Minas e da UFMG. O dossiê é organizado pelas professoras Ana Carolina Vimiero e Tatiane Hilgenberg, falei certo? Da Universidade Federal de Roraima, explora as interseções entre mídia, gênero e esporte. Eu gostaria de agradecer especialmente às editoras convidadas, Ana Carolina e Tatiane, e a todos os autores e autoras, né, aqui presentes. Eu não sei se estão todos, mas, de qualquer forma, Ana Júlia Amorim Oliveira, Pedro Augusto Pereira, Rafaela Cristina de Souza, João Vitor Nunes Marques e Viviane da Silva, pela dedicação e pelo trabalho de alto nível que agora compartilhamos com a comunidade acadêmica. Quero também reconhecer e agradecer aos editores da Dispositiva e organizadores do evento, Verônica Soares da Costa e Pablo Moreno Fernandes, da PUC Minas, e Ana Carina de Carvalho Oliveira e Carlos Alberto de Carvalho, pelo empenho constante em promover a divulgação científica de qualidade, e ao mestre Eduardo Lopes Oliveira, que mediará a roda de conversa desta noite. O lançamento do dossiê é uma iniciativa do projeto da comunicação à divulgação científica, plataformas de mídias sociais para a popularização do conhecimento científico, publicado na revista Dispositiva, coordenado pela professora Verônica Soares da Costa. O projeto conta com recursos do edital 005/2022, apoio a ações de divulgação da ciência, de tecnologia e inovação da FAPEMIG. Por fim, eu aproveito esta oportunidade para compartilhar uma notícia muito especial. A CAPES aprovou na última sexta-feira a proposta de doutorado do nosso programa de pós-graduação em comunicação social. Este é um marco importante que inaugura uma nova etapa do PPG-Com, ampliando nossas possibilidades de pesquisa e formação em comunicação. Agradeço imensamente a todos e todas os envolvidos que vieram prestigiar este evento. Espero que aproveitem as discussões e as trocas que este momento proporciona
e vai proporcionar. Muito obrigado, um excelente evento. Eu ia apresentar as professoras Ana Carolina e Tatiane, mas a Verônica já fez isso, então eu passo diretamente a palavra para vocês e agradeço novamente a presença. Obrigado. Obrigada, Conrado. Eu queria mencionar também que a professora Ana Carolina está aqui representando a coordenação do PPG-Com da UFMG, que é nossa parceira aqui na gestão, né, interinstitucional da revista Dispositiva. Então, eu vou passar a palavra para a professora Ana Carolina, que pode falar também como vice-coordenadora do PPG-Com, e, na sequência, vai poder falar aqui sobre a concepção do dossiê, as pesquisas de mídia, esporte e gênero, que tanto ela quanto a professora Tatiane têm conduzido e que têm resultado em frutos, inclusive, que nesses últimos dias, né, tiveram reunidas também na Universidade Federal de Minas Gerais, no primeiro evento do Coletivo Marta. Então, Carol, muito obrigada pela parceria de vocês duas na gestão aí dessa edição que é histórica, né, por ser pioneira e também por marcar um momento muito especial da Dispositiva para a gente, né. Aproveito para agradecer e reforçar os agradecimentos aqui à equipe que está presente e ter a oportunidade de ouvi-las também e partilhar dos saberes que vocês têm para dizer aqui para a gente é muito bom. Muito obrigada. Olá, gente. Boa noite a todo mundo. É um prazer imenso estar aqui na PUC, né? Eu sou cria da PUC, né? Professora da UFMG, mas fiz minha graduação aqui. Então, é sempre uma felicidade voltar à PUC e com pessoas que eu, né, adoro. Verônica está aqui, Pablo, Fernanda, Edu, Samuel, né? Assim, muitas pessoas. Então, estou bem feliz de estar aqui. Eu acho que é bem legal a gente falar um pouco desse momento, né, da Dispositiva. Se não estou enganada, é o primeiro número que sai depois da parceria. O segundo número. Mas com uma edição de convidados é o primeiro. Pois é. E acho que é muito interessante, né, os dois programas que estão aqui em Belo Horizonte e que estão trabalhando juntos, né, na revista, pensando justamente no crescimento da revista e enfim, acho que é muito, muito importante, justamente porque a gente tem corpos docentes, tanto aqui quanto lá, que estão contribuindo em várias frentes, e acho que a revista é mais uma dessas frentes aí de colaboração entre o pessoal do PPG-Com, né, da UFMG, e o pessoal aqui da PUC. Então, fico muito feliz e agradeço imensamente também todo mundo que está envolvido aí na organização. A gente acabou de fazer um evento na UFMG, sabemos todos os perrengues, sofremos provavelmente mais, porque, né, não tinha tanto apoio, vamos dizer assim, né? A universidade pública ela é mais difícil a gente realizar eventos. Então, agradeço muito, né, a presença também do público. Então, vamos lá, vamos passar para a conversa sobre a edição. Então, o número, né, da Dispositiva. É uma alegria imensa, na verdade, organizar a revista com essa pessoa incrível que está aqui do meu lado, né? Uma pessoa que, enfim, temos já alguns anos, né, de colaboração e de uma amizade, né, Tati? É a primeira vez que a gente organiza um número de uma revista. E acho que tem uma importância, porque, assim, eu vou depois falar um pouquinho das coisas que a gente tem feito, de como que a gente chega nesse número, assim. Mas a verdade é que, assim, a gente tem muitas pesquisas sobre gênero e esporte no Brasil, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, mas muito pouca coisa sendo feita na comunicação, né? Então, principalmente o pessoal da educação física tem contribuído historicamente de uma forma significativa para esse subcampo, mas a comunicação, a nossa chegada é um pouco tardia, assim. A gente tem pesquisas, talvez, nos últimos 5, 10 anos, e pouca coisa, coisas muito pontuais. E, sim, é o primeiro número de uma revista, né, que sai com o dossiê nessa sub-área, né, que, assim, a gente trabalha na área de comunicação e esporte, né, então, a nossa interseção é comunicação e esporte, e, ao mesmo tempo, olhando para essa interseção a partir de uma perspectiva de gênero. Então, é uma felicidade, né, a gente ter conseguido se juntar para organizar o número. E acho que também é uma alegria ver o resultado, né, da revista. Várias das pessoas que mandaram trabalho são pessoas que a gente tem acompanhado o trabalho, né, delas nos últimos anos.
eu particularmente, né, tem algumas pessoas que ou são meus orientandos ou fizeram disciplina comigo, mas tem várias outras pessoas que têm participado, por exemplo, do GP de Comunicação e Esporte da Intercom. Então, são pessoas que a gente está dialogando, na verdade, há algum tempo, e a gente, né, o número foi uma oportunidade, na verdade, de juntar o trabalho dessas várias pessoas. Uma coisa que depois a Tatiane vai falar um pouco mais, mas a gente ficou bem satisfeito, é com a diversidade de instituições que está envolvida, né, no dossiê, instituições de várias regiões do país, né, então tem uma representatividade legal em termos geográficos. Ao mesmo tempo, também tem uma diversidade de objetos que são analisados. Uma coisa que eu particularmente fiquei muito feliz é que a gente tem alguns trabalhos que não são sobre futebol, e aí, né, adoro futebol, todas as pessoas que me conhecem, que estão aqui, sabem claramente disso, né? Estudo futebol há muitos anos, mas, assim, é uma felicidade, na verdade, a gente ver trabalhos que vão além do futebol, né, e pensam outras modalidades e outras questões. Eu trouxe aqui, para tentar não me alongar muito, alguns dados de uma pesquisa que a gente fez recentemente, e um pouco para balizar assim, por que eu acho que os trabalhos da edição estão tão legais. A gente trabalhou com uma meta-pesquisa sobre gênero e esporte, né, no Brasil nos últimos 20 anos. E a gente foi tentando justamente compreender como que essa área se desenvolveu nos últimos 20 anos, justamente para pensar assim, quais são as lacunas e quais são as coisas que a gente precisa pensar no futuro. Assim, né? E algumas das lacunas que a gente encontrou nessa pesquisa, que a gente terminou em 2023, mais ou menos no meio do ano, já tem reflexo assim, na própria edição. Assim, né? Então, uma das coisas, né, só dar um exemplo antes de eu mostrar alguns gráficos aqui, que a gente via que a imensa maioria dos trabalhos eles são focados nas textualidades midiáticas, assim, pensando no texto, né, nesse sentido de texto midiático. Muitas coisas sobre o jornalismo esportivo. Essa é o principal foco dos trabalhos sobre esporte e gênero entre 2000 e 2020 no Brasil. E a gente tem outras coisas nesse dossiê. Assim, né? Então, a gente tem, por exemplo, o trabalho do Pedro, que está aqui presente, sobre Heartstopper, que é um seriado da Netflix. A gente tem o trabalho da Viviane, que também está aqui. Cadê a Viviane? Sobre o Tyr, que também é uma série documental da Netflix. Então, a gente tem outros objetos, para além dos objetos que tradicionalmente, né, são analisados aí nessa interseção aí, né, entre, enfim, estudos de esporte, gênero, que muitas vezes olham para a mídia, mas que não exatamente são feitos por pesquisadores com formação na comunicação e com objetivos claramente comunicacionais. Mas, ainda assim, estudos importantes, que são os estudos que estão aí, né, balizando as coisas que a gente tem feito recentemente. Eu vou falar um pouquinho desse trabalho, então. Pode passar. A gente fez essa análise de trabalhos entre 2020 e 2020. Trabalhamos com 174. Está difícil, está atrás de mim. Deixa eu virar um pouquinho, só para não atrapalhar aqui a imagem. Tá ok, Verônica. A gente trabalhou com 174 artigos que foram publicados, né, nesse período. E aí a gente fez uma análise em que a gente queria um pouco compreender, assim, então, o que foi feito, né, nesses últimos 20 anos. A gente não trabalha com periódicos específicos, a gente trabalhou com uma plataforma que a gente tem trabalhado recentemente, que é a Dimensions, que ela faz essa, né, enfim, um trabalho interessante, porque ela é uma das poucas que tem periódicos brasileiros lá na base de dados deles. E aí a gente olhou, então, para esses artigos, tentando compreender assim, quem são as pessoas que estão pesquisando nessa área de esporte e gênero, né? Quais são as preocupações que eles têm, de alguma forma, se detido nos últimos 20 anos, que tipo de problema de pesquisa, que tipo de objeto empírico. E assim, uma coisa importante, né?
principal foco desses estudos, apesar da gente não ter muitos pesquisadores e pesquisadoras que vêm da comunicação, é justamente a mídia esportiva. E aí também a gente, né, fez um esforço de compreender qual o entendimento de mídia que eles tinham, como que eles olhavam para a mídia, como que eles entendiam essa relação entre a mídia e aquela sociedade que eles estavam procurando compreender. Eu não vou falar detalhadamente, eu só quero mostrar um pouco esse panorama, assim, que eu acho que fala um pouco justamente da qualidade do dossiê. Pode passar. Uma primeira análise que a gente fez, então, foi tentar entender quem são esses autores. Esse gráfico aí é um gráfico dos autores e das citações dos trabalhos deles. E aí tem figuras, né, muito importantes para quem trabalha nessa área. Por exemplo, né, a primeira, a autora com mais citações do campo nos últimos 20 anos é a Silvana Guelner, que estava, inclusive, lá no evento da UFMG, uma pesquisadora muito consolidada, aposentada, trabalha hoje na Universidade de Pelotas, mas trabalhou grande parte da vida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso aqui deu um pouco para a gente, né, esse panorama de quem são as pessoas que têm trabalhado nessa área. Pode passar. Esse é um pouco a distribuição dos trabalhos ao longo dos anos. Então, vejam que a Silvana está lá de novo. Então, ela não só tem muitas citações, como ela tem uma produção muito constante, né? Vários trabalhos ao longo do tempo. Tem uma outra autora que aparecia no primeiro gráfico, que é a Miriam Adelma, que é uma pesquisadora importante também, mas que ela, de alguma forma, migrou um pouco de campo nos últimos anos, então ela não tem uma publicação, né, tão regular sobre esporte, ela analisa outros objetos, e a Silvana não, assim, muito focada, né, no gênero e no esporte, então com uma constância importante aqui. Pode passar. Olhamos também quem são as revistas que têm publicado sobre, né, gênero e esporte. E aí, uma coisa interessante é como essas revistas estão majoritariamente ligadas a programas que são ou da educação física, ou da educação, ou programas que são interdisciplinares. A gente não tinha nenhuma revista da comunicação que estava ali em destaque. Aqui eu trouxe só as 5, mas não estava em destaque nem nas top 15 revistas que mais publicam sobre a área. Pode passar novamente. E esse é o total de citações das revistas, assim, porque a gente tem revistas que estão contribuindo de formas diferentes. Assim. Por exemplo, a Folia, que é uma revista que é editada pelo pessoal da Letras da UFMG. É uma revista mais recente, então ela está lá em cima no número de publicações, mas são trabalhos mais recentes. Então, ela, de alguma forma, tem uma contribuição muito importante nos últimos 5 anos, em contraposição a revistas como, por exemplo, a Movimento, que é uma revista que, historicamente, sempre publicou muitos trabalhos sobre esporte e gênero no Brasil. Pode passar. Esses são os principais tópicos, tá, gente, das pesquisas. E aí eu trouxe isso aqui só para a gente destacar assim, como que a mídia é muito importante nessa literatura, né, entre 2000 e 2020, ainda que, como eu disse, a maioria dos pesquisadores e pesquisadoras não sejam da comunicação, que é algo que chama atenção, assim, né? Então, tem um monte de gente, essas pessoas que estão nesses gráficos, que não são pessoas, os nomes provavelmente vocês não reconheceram muitos deles, porque não são pessoas que estão conectadas com a comunicação, mas que estavam aí, né, estão ainda olhando para a mídia, pensando, né, a partir de outros objetivos, outras perguntas. Pode passar. Essas são as modalidades. Por que eu falei, tá? Essa é importante. Por que eu falei lá da importância dos trabalhos que não são sobre futebol? Porque, basicamente, né, no Brasil, a gente tem um foco assim, compreensível, porque nenhuma modalidade tem a importância cultural e histórica que o futebol tem, mas, ao mesmo tempo, né, um foco tão assim, né, intenso que acaba invisibilizando as outras modalidades, acaba fazendo com que a gente não compreenda dinâmicas que acontecem em outras modalidades. E aí, assim, tem várias modalidades que são muito interessantes para a gente estudar dinâmicas de gênero. Vou citar uma aqui, porque eu tenho uma orientanda que trabalhou com modalidades de luta, né? E quando a gente pensa particularmente no caso de estudos de gênero focados em mulheres, é muito interessante perceber que essas mulheres, muitas vezes, elas têm expectativas, né, sociais que são diferentes, elas são representadas de formas diferentes na mídia,
quando a gente compara, por exemplo, né, pensando em Paris recentemente, né, olhar para a ginástica artística e como que a mídia representa as atletas da ginástica da ginástica artística em comparação com essas modalidades de luta, né? Então são expectativas muito diferentes e na verdade a gente sabe muito pouco sobre esses fenômenos, sobre essas representações, sobre as formas como a mídia tem construído certo sentido sobre essas diferentes atletas. Por quê? Porque quase tudo, né, é sobre futebol. Ou então esse NE aqui, que não é específico, é muito no sentido de trabalhos que olhavam de uma forma panorâmica para várias modalidades, sem focar especificamente em algumas modalidades. Pode passar. Depois que a gente fez essa coisa mais geral, assim, a gente tentou olhar, né, especificamente para essas categorias aí, para a gente entender um pouco melhor os trabalhos. Pode passar, eu não vou falar detalhadamente. No próximo tem um pouco um resumo, assim, né? E eu acho que essas duas coisas eu já tinha, né, comentado ao longo aqui da minha fala, que é justamente assim, como o foco sempre foi muito texto, né? Midiático e o texto jornalístico, em particular. E essa presença muito tímida de pesquisadores e pesquisadoras da comunicação que nos chamou a atenção. É uma amostra, sim, significativa, são quase 200 artigos, artigos que têm muita citação, né? Então, são artigos que são referência, são artigos que circulam muito, né, nesse subcampo, e ainda assim, muito pouca gente que vem, né, da comunicação. A outra coisa que também chamou a atenção é como que a gente tinha muitos textos que olhavam para a mídia impressa, muitos trabalhos sobre a revista Placar. Um pouco a explicação para isso é a disponibilidade da revista Placar, né, que tem um acervo online no Google Books, que facilita muito, de alguma forma, né, você estudar a revista Placar. Mas a gente sabe que, por exemplo, né, nos últimos, 30 anos, o nosso consumo, né, esportivo, midiático esportivo, ele é muito mais atravessado por outros meios, né, por outras linguagens, do que pela mídia impressa. Então, chama a atenção também assim, como que aqueles veículos e formatos e meios, que são aqueles que estão mediando a nossa experiência com o esporte, eles não estão presentes, né, nesses estudos. Assim. A TV, por exemplo, se não me engano, apareceu em 3 textos, daqueles 26, e o rádio em 1. Assim, o do rádio é bem gritante também, né? Assim, pensar na importância do rádio para o consumo, né, esportivo no Brasil, em particular. E aí a gente pode falar do cenário de Minas também, né, em que a gente tem uma relação com o rádio muito estreita, ainda hoje, né, vamos dizer assim, né, é muito forte, muito significativa. E aí a gente não sabe, efetivamente não sabe muito, né, ou quase nada, sobre essas linguagens, sobre a história desses veículos, como que eles cobriram, né, o esporte em diferentes períodos históricos. Sabemos muito pouco, porque tem muito pouco estudo sobre outros meios, né, e outras linguagens que não o impresso. Pode passar. E aí, assim, para terminar, eu trouxe, depois que a gente fez essa análise, a gente fez também um texto que ainda ele vai sair em 2025, na Ecompós, em que a gente tenta, de alguma forma, explorar narrativas que a gente encontrou nessa literatura sobre o futebol de mulheres. Então, a gente não olha para a mídia, a gente não está fazendo pesquisa com objeto empírico, mídia, mas, na verdade, o nosso objeto empírico são os artigos que olham, né, para o futebol de mulheres, e a gente faz um pouco, né, uma certa historicização dessas narrativas conforme elas apareceram nesses trabalhos. E uma outra coisa que a gente tenta fazer é pensar justamente nessas lacunas que, de alguma forma, a área, né, ou uma certa agenda, né, de pesquisa para essa sub-área nos próximos anos.
Essas são as narrativas que a gente encontrou do futebol de mulheres, futebol feminino. As pessoas que trabalham com futebol de mulheres mais recentemente têm insistido, né, no uso da expressão futebol de mulheres, não futebol feminino, justamente para a gente questionar um pouco, né, essas noções, né, hegemônicas de feminilidade, ainda que, enfim, na própria mídia, ele seja tratado ainda hoje fundamentalmente como futebol feminino. São várias narrativas, eu trouxe umas imagens só para ilustrar. Pode passar. Então, essa é a primeira narrativa, que é do início do século XX, que a gente chamou, né, um artigo que é um trabalho coletivo meu, da Flaviane e da Olívia, que são doutorandas lá no PPG com da UFMG. A gente chamou das senhoritas fidalgas da assistência do futebol, que são as primeiras narrativas ali do início do século XX, onde a gente tem a presença de mulheres significativa nos estádios, mas de mulheres, né, muito especificamente, de classes bastante abastadas, mulheres brancas, e que eram tratadas justamente como esse adereço, ou enfim, esse objeto, mas nem tanto, assim, porque depois tem uma objetificação mais clara nos anos 80, mas elas são tratadas como algo que traz uma certa qualidade para aquele evento, né, um certo status, uma certa classe para aquele evento. Pode passar. Essas imagens são de jornais da época. Essas também, vocês vejam, inclusive, né, com as roupas. Pode passar. E aí eu trouxe até o livro da Aira, porque algumas dessas imagens são do livro, tá, gente? A Aira está lançando esse livro, neste momento, na Livraria Quixote, aqui em Belo Horizonte. Ela veio para o evento, lançou o livro lá no evento da UFMG. Um livro maravilhoso em que ela estuda, né, as narrativas da mídia, principalmente ali no início, né, primeira metade do século XX, e olha um pouco, né, para como que a gente tinha representações muito diferentes do que a gente imagina. Um dos achados muito importantes do trabalho dela é de como que muitas mulheres jogaram futebol nos circos no Brasil. Então, tem uma coisa ali, né, muito caricata, né, de uma certa ridicularização, mas, ao mesmo tempo, como que os circos foram importantes espaços para essas mulheres experimentarem a prática do futebol. Ela também narra, de uma forma muito interessante, qual é o contexto histórico que culmina na proibição do futebol de mulheres no Brasil, que acontece em 1941, que é justamente o marco final, tá, do período de análise dela. E o livro, assim, eu vou fazer propaganda porque merece, tá, gente? É um livro maravilhoso, super bonito, cheio de fotos. Essa foto é uma foto da pesquisa da Aira. E, assim, colorido. Sinceramente, eu não conheço livro acadêmico no Brasil que tenha essa qualidade editorial, tá? Pelo menos eu não conheço, tá, gente? Muitas imagens. Ela fez como editora independente. Ela mesma fez, ela e o marido fizeram o projeto gráfico do livro. Então, assim, um pouco para falar, né, desses trabalhos muito importantes que estão ali presentes, né, nessas narrativas que a gente encontrou nessa pesquisa, nessa meta-pesquisa. Posso passar? Ele não vai parar aqui, se vocês tiverem... Alguém tiver uma coisa para a gente parar ele aqui. Parou, pronto. Deixa eu ver. Então, essas são as representações que vão articular o futebol feminino ao exótico e peculiar, que estão muito ligadas justamente com essas narrativas do circo, que são ali no início do século, principalmente na década de 30, que aparecem bastante no trabalho da Aira. Pode passar. Essas são as imagens, né, que a gente nomeou de bela, maternal e feminina, ligadas aí um pouco à missão civilizadora do esporte, e a mulher, né, vista, né, como contribuindo para esse discurso eugenista, que era muito difundido na época. O trabalho, né, esse livro que é da Silvana, que eu mencionei antes, é muito importante para falar um pouco dessas narrativas, dessas mulheres que aqui podem praticar esportes, mas esportes que não, de alguma forma, tensionassem essa imagem, tá, da bela, maternal e feminina. Então, você pode fazer ginástica,
você pode jogar tênis, você pode, né, ter um conjunto de modalidades naquele contexto que são vistas como aceitáveis, né, para as mulheres praticarem. Pode passar. Essas aí também imagens. É interessante porque também mesmo nessas modalidades a gente tinha mulheres que desafiavam um pouco as concepções, né, vigentes. No tênis a gente tem um caso interessante na década de 20 e 30 da Suzanne Lenglen, que é uma tenista francesa que de alguma forma batia forte demais na bola, era muito agressiva, e aí tensionava um pouco essa imagem aí. Pode passar. Depois, década de 40, são os discursos da desmoralização, criminalização e invisibilidade. Essa imagem também é do trabalho da Aira, dessa dirigente do futebol de mulheres do Rio, que foi presa em 1940, se não me engano, um pouco antes da proibição. É um caso assim, que ganha muita notoriedade, é muito enfim, presente ali principalmente nos veículos cariocas, e que ficou bastante conhecido, assim, porque tinha, né, essa figura, uma mulher idosa, que era a dona Carlota, que foi presa. Qual era o crime dela? Ela estava reunindo mulheres numa casa, né, essas mulheres conversavam alto, jogavam baralho, fumavam e depois iam jogar futebol. Então, assim, né, era realmente, né, chocante, muito perigosas. Pode passar. E aí, né, assim, um pouco o contexto, tá, gente, da proibição em 1940, como que o futebol, ele realmente, o maior engajamento das mulheres com essa prática é fundamental, na verdade, para chocar essa sociedade, assim, né, que de alguma forma entendia esse esporte como um esporte muito viril, né, um esporte muito agressivo para mulheres estarem engajadas. E aí acho que é importante dizer assim como que isso é muito contextual, muito cultural, né? O futebol não é uma modalidade que é vista dessa forma em todos os países, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo lá da Austrália, né? Eu fiz meu doutorado na Austrália, então por isso que, né, é o exemplo que vem sempre na cabeça. O futebol é muitas vezes visto lá como o esporte mais leve, esporte de homem é o rugby, né? Então, assim, são esses entendimentos que acabam sendo muito contextuais. Pode passar. Já estou acabando, tá, gente? Esse também é lá da mesma época. Pode passar. E aí, depois, algumas imagens mais recentes do período, então, o futebol de mulheres ele acaba desaparecendo da mídia durante um período ali, principalmente entre a década de 50 e a década de 60, fruto da proibição. Não é que as mulheres, né, pararam de jogar futebol, mas há uma certa invisibilização dessa prática, na medida em que ela não só é proibida, né, formalmente, mas ela é vista como inapropriada pela sociedade, assim. Então, ela também não ganha muito espaço na mídia. Por volta, né, da década de 60, 70, essas imagens e essas narrativas voltam para a mídia. Esse é um caso, tá? E aí muito ligado também a uma certa ridicularização e, assim, narrativas que vão de alguma forma demarcar um pouco essa divisão, né, social do trabalho, dizer de como que aquelas mulheres, né, estavam ali ou tentando conciliar, né, o trabalho doméstico com a prática esportiva, ou narrativas que vão, na verdade, condenar, né, assim, vocês deveriam estar, de alguma forma, né, fazendo outras coisas. Narrativa que está muito presente ainda hoje, né, gente? Assim, qualquer pessoa que acompanha esporte, principalmente nas redes sociais, né, toda mulher, em algum momento, né, já foi, né, xingada, agredida, criticada, e esse é sempre o lugar, assim, né, você não deveria estar ali e deveria, na verdade, estar fazendo um trabalho doméstico. Pode passar. Essas são da década de 80, é o momento em que a gente tem mais estudos, na verdade, muitos estudos sobre a década de 80 e 90. Nos anos 80, a gente tem esse processo, né, de um término da proibição e essas representações aí que vão, de alguma forma,
sexualizar, objetificar, que vão articular, né, as identidades de gênero e sexual, uma certa expectativa de que essas mulheres eram todas lésbicas. Essa expectativa ela não está ali explícita nas narrativas, mas ela é o pano de fundo que, de alguma forma, faz a gente compreender como esses jornais noticiam. E revistas. Pode passar. Eu já estou passando muito aqui do meu tempo. Essa imagem também da mesma época, pode passar. Tem uma coisa interessante, que final dos anos 80, anos 90, é quando há uma maior objetificação dessas mulheres, e não à toa, vocês vejam que são só mulheres brancas nessas capas. Então, né, é um corpo muito específico que é colocado, né, nesse espaço de visibilidade. Essas capas são bastante conhecidas da revista Placar. Um comentário sobre isso é que, né, para quem não acompanha tanto, a revista Placar ela demorou anos e anos para colocar a Marta na capa. Ela só foi colocar a Marta pela primeira vez na capa em 2019. Ela já tinha colocado mulheres na capa dela. Ela já tinha ganhado quantos melhores do mundo? Provavelmente todos, né? Porque foram todos antes de 2019. Ela tinha ganhado 6. E ela nunca tinha sido capa da Placar. Mas essas mulheres aqui tinham sido, né? Dessa forma, assim, né? Ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Podemos passar, para eu terminar. Tem mais 2 narrativas, que são essas narrativas um pouco mais recentes, que tem muita essa coisa no foco, numa certa natureza feminina, uma representação bastante essencializada da maternidade também, né? Então, como se, quando a gente fala de mulheres no esporte, a gente precisa falar de maternidade, porque mulheres têm que estar nesse lugar do maternar. Pode passar essa imagem, assim, volta à anterior. Todo mundo, acho que mais ou menos da minha geração, se lembra, né, dessa coisa da Maureen Maggi e dessa representação com a filha dela, né, quando ela ganha a medalha. Mas a gente tem outras imagens e outros estudos, pode passar, que vão mostrar justamente essa conexão. Esse é o time de futebol dos Estados Unidos, quando elas vão receber a medalha. Eu não me lembro agora se é Pequim ou... Enfim, no início dos anos 2000, a gente tem imagens, né, que vão mostrar justamente a presença dos filhos e filhas delas nesse pódio e nessas imagens. Pode passar, estamos na última, que é a última narrativa aí que a gente identificou. São as mulheres modernas, né? Que elas são fortes, elas são ativas e muito ligadas a um certo empoderamento, né, despolitizador, né, em que muitas vezes o ser forte, ser ativa, está muito ligado ao consumo, né? Então, são as imagens mais recentes aí. Pode passar, acho que a gente tem um último slide, que eu quero terminar com ele. Pode passar. São algumas das indicações que a gente coloca lá no texto de lacunas, né, que a gente encontrou. Então, né, uma das coisas, a gente tinha poucas categorias do jornalismo sendo utilizadas nesses estudos, obviamente porque a gente não tinha pesquisadores, ou pouquíssimos pesquisadores da comunicação ao longo desse tempo, poucos estudos sobre outras textualidades, poucos estudos sobre televisão. Uma coisa que eu acho que é importante também, né, focar na produção e no consumo, como a gente tem muito pouca coisa sobre isso. E os últimos 3 pontos aí, que é essa ideia de superar uma noção de mulher universal. A gente ainda tem muito poucos estudos que vão olhar interseccionalmente para essas mulheres do esporte. E aí, pensar um pouco nas violências de gênero, que também tem muito pouco espaço. E, por último, um pouco, assim, uma certa complexificação. Ontem a gente terminou o evento lá na UFMG com uma palestra, né, final, em que a pesquisadora, que é a Quinto Follett, uma pesquisadora da Austrália, ela defendeu muito isso, assim, como que as mulheres têm ganhado mais visibilidade recentemente e como que a gente ainda não compreende muito bem a complexidade que é lidar com esse cenário em que elas ganham mais visibilidade. Assim, ao mesmo tempo que elas ganham mais visibilidade, as imagens elas vão se complexificando.
e a gente precisa um pouco compreender para além daquelas narrativas tradicionais, né? Então, de uma certa objetificação ou de uma certa infantilização. As imagens contemporâneas elas são muito mais complexas do que isso. E aí a gente precisa, né, se deter, analisar elas e compreender de que forma que está se dando essa maior visibilidade, né? Como que essas mulheres estão sendo retratadas a partir do momento que elas ganham mais visibilidade. Eu vou terminar aqui dizendo que, então, os trabalhos do dossiê, eu acho que eles já começam, né, a trabalhar questões que a gente percebeu que eram problemáticas, e vou passar a palavra um pouco para a Tati, para falar aí também do trabalho dela, que eu acho que tem sido muito importante em várias dessas frentes. Oi, gente, boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite de estar aqui hoje. Eu fico muito feliz, primeiro, de ter editado esse número junto com a Ana. Como ela falou, a gente tem uma parceria já de uma certa data, né? E que eu tenho uma felicidade muito grande de ter desenvolvido essa parceria de trabalho em uma amizade, apesar dela ser atleticana. Não podemos ter tudo na vida. E de também de ter editado uma revista que tenha a Verônica à frente, né? A Verônica eu conheço também há décadas, né? A gente fez graduação juntas. A Fernanda, que estava aqui também, foi da nossa turma e também está aqui na PUC. Então, eu fico muito feliz de ter trilhado um caminho, cada uma pesquisa uma coisa, mas a gente trilhou esse caminho da pesquisa e poder encontrá-las nestes momentos. Assim, eu sempre fico muito feliz e muito grata também, né, por esse convite. Eu não vou me alongar, porque a Ana já falou bastante coisa aqui sobre a pesquisa que ela fez junto com o Coletivo Marta, que foi uma pesquisa que traz um panorama de como está a pesquisa em gênero e esporte. Eu vou acompanhar aqui pelo meu celular, porque se eu ficar virando, eu vou ficar com torcicolo, assim, certeza. Não. Não, eu tenho problemas. Quando a ideia foi da Ana, né, de editar esse número, e ela me fez o convite. E eu acho que essa ideia partiu muito pelas nossas observações enquanto pesquisadoras da comunicação e do esporte nos últimos anos. Eu participo do GP de Comunicação e Esporte da Intercom também há muitos anos. Participei como graduanda, depois mestranda, doutoranda, enfim. E eu fui vendo uma mudança de cenário, de pesquisas que se focavam muito no futebol, quase que exclusivamente no futebol, de homens, obviamente, né, da seleção brasileira de futebol masculino, e nos últimos anos um crescente interesse de alguns pesquisadores, principalmente pesquisadoras, né, que isso também é uma questão de ter a gente até conversando sobre isso durante o evento, né, que parece gênero é uma questão feminina. Quando se fala de gênero, pensa só em mulher, não se estuda masculinidade, não se estuda outras questões que envolvam o gênero. Mas a gente percebeu que havia interesse e que valia a pena de que as pessoas soubessem sobre essas pesquisas e sobre essas pesquisadoras e pesquisadores. E aí, durante esse percurso, né, eu vou fazer um percurso bem breve aqui, eu vou trazer alguns dados da minha própria pesquisa. A gente percebe o quanto que o esporte é um lugar muito masculino, que é um pouco reflexo da sociedade. E aí também, por nossa experiência, a gente viu, né, no GP de Esporte e Comunicação da Intercom, que é um dos poucos espaços para pesquisadores dessa área, o quanto que tinha um público muito mais masculino, né? A coordenação, inclusive, desse GP, até pouco tempo atrás, foi feita por muitos anos por homens, né? Essa última gestão, estivemos eu e Carol à frente, agora a Ana vai seguir, né? A gente vai ter também
um homem se juntando a ela, mas que também estuda e também se interessa por questões de gênero, e que também tende a olhar um pouco para essas masculinidades. E as pesquisas também nos mostram isso, que o esporte é esse lugar masculino, é esse lugar em que as relações de poder se dão em torno de uma construção do que é o masculino, do que é o feminino, do que se espera a mulher. Então, a Ana mostrou aqui alguns exemplos das construções desses corpos femininos. E quem é que construiu? Né? Quem é que fez essas imagens da placar? Quem é que fotografou? Quem é que pensou? Né? Para quem foi pensado? Que isso também é muito importante. Porque as mulheres também consomem esporte. As mulheres também vão para estádio, também compram revistas, também se interessam, mas os produtos também vão sendo pensados sempre para esse público masculino. E aí a gente vê o quanto que a mídia tem um papel muito importante na reprodução desses estereótipos, e é importante também olhar para esses produtos midiáticos, e como a Ana mostrou aqui na pesquisa dela, não só em um tipo de produto, mas olhar para a TV, olhar para o rádio, olhar para a web, olhar para o cinema, para as novelas, para a literatura, para entender como é que esses corpos vão sendo representados, como é que esse discurso e essa narrativa sobre o que é o masculino e o que é o feminino, ou o que se espera que seja o masculino e o feminino, se entenda um pouco mais sobre isso. E como a Ana falou também, essa própria pesquisadora da Austrália, a Quinto Follett, em algumas pesquisas dela já mostra uma certa complexificação da forma com que a mulher vem sendo construída no esporte pela mídia. Ela diz que, talvez por conta desse cenário do pós-feminismo, as nossas próprias discussões nas mídias sociais sobre feminismo, a força que as mídias sociais têm hoje, também são muito importantes de serem analisadas. A gente teve um exemplo agora com as Paralimpíadas, que a gente não conseguia assistir pelo YouTube, as pessoas foram, né, a gente já não tinha Twitter, né? Já tinha com Deus. A gente foi para o Instagram, a gente foi para outras, TikTok, enfim, né, threads, para forçar um pouco essa visibilidade. Então, é importante, não vai resolver o nosso problema, mas é uma plataforma possível de ser olhada, e também é uma plataforma possível para se olhar, né, como que essas mulheres tomam o discurso para si, né? Como que essas mulheres atletas, que por muito tempo tiveram que aceitar as representações feitas sobre elas, como que elas se representam agora? E essa até é o foco principal da minha pesquisa hoje, para tentar entender se as mídias sociais realmente, se essas representações são disruptivas ou não, né? E a palestra com a Kim ontem foi bastante interessante, porque ela também se interessa por isso, e o quanto que a gente fica um pouco confusa, porque as mídias sociais também trazem essa ambiguidade de, nossa, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso construir a narrativa e o discurso que eu quiser aqui na mídia social, mas a gente vive num mundo capitalista, em que existe essa economia da visibilidade. Eu vou ser vista, né? As pessoas vão seguir o meu perfil, vão curtir, vão engajar, se eu produzir um discurso completamente diferente do que elas esperam. E o que elas esperam? Esse discurso que vem das mídias tradicionais. Então, muitas vezes, essas mulheres acabam reproduzindo esses discursos e essas representações até para ter essa visibilidade. Então, isso também é muito complicado, né? É uma estrutura muito machista, patriarcal, né? E isso está muito enraizado na nossa sociedade. Então, as mídias sociais também são uma plataforma importante para se entender essas construções. E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né, falando um pouco mais da minha pesquisa específica, né, porque eu trabalho corpos que aí já são disruptivos por si, porque eu trabalho corpos de pessoas com deficiência dentro do esporte. Por muito tempo eu estudei, né, eu estudo desde a época da faculdade o esporte paralímpico, e como que esses atletas são representados pela mídia. E há pouco tempo é que eu comecei, há relativamente pouco tempo, que eu comecei a olhar essas questões de gênero também no esporte paralímpico.
Pode passar, por favor. E aí, o que eu percebo? Assim, né? A mulher, dentro do esporte, já é um corpo que é estranho, né? Já é um corpo estranho. E aí, a mulher com deficiência no esporte é um corpo minimamente, pelo menos no mínimo, duplamente estranho, né? Eu não gosto muito dessa adição, porque eu acho que a interseccionalidade vai além de simplesmente adicionar as opressões sobre esses corpos. Então, o que eu percebi da construção da mulher com deficiência no esporte? Geralmente eram construções que traziam a mulher como assexuada, então era uma mulher que não se reproduzia, que não praticava sexo, e por isso eram incapazes de se reproduzir, eram mulheres que não podiam ter corpos sensuais, corpos bonitos, corpos esteticamente agradáveis, então eram pouco atraentes, elas fugiam dessa feminilidade, né, hegemônica, construída como hegemônica, e as atletas com deficiência seguiam essa mesma tendência de representação de mulheres que se desviavam desse padrão. Muitas eram infantilizadas, né, já tem essa construção da mulher atleta. A gente briga com isso sempre, né, de meninas do vôlei. Um monte de mulher de mais de 20 anos sendo chamada de meninas. Ah, mas é porque a forma carinhosa que a gente chama. Por que a gente não fala meninos do vôlei? Quando a gente fala meninos, estamos nos referindo a jovens. E meninas, às vezes, não são sempre. Então, assim, é um processo de infantilização que é visto com ainda mais frequência dentro do esporte paralímpico. E aí a representação de que essas mulheres são passivas, de que elas são sempre alvos de cuidados, então elas precisam de cuidados, uma construção de são vítimas. Então, há uma série de estereótipos que foi construída pela mídia, mas da mesma forma que a construção da mulher sem deficiência mudou, da mulher com deficiência também vem mudando junto com essa discussão, não só do pós-feminismo, mas das discussões sobre capacitismo, que era uma palavra que até, acho que pelo menos 5 anos a gente não falava, mas que hoje, cada vez mais, vem sendo discutido, que é o preconceito com relação à pessoa com deficiência. Então, como que esses corpos vêm sendo tratados, né? E como eu estudo isso há algum tempo, eu lembro que, acho que foi 2013, eu encontrei com uma jornalista, e aí eu tinha feito uma apresentação sobre uma pesquisa que eu tinha feito, e na minha apresentação eu coloquei uma foto do Daniel Dias, que é um atleta da natação, que ele tem uma má formação no braço e na perna. E essa foto era ele de sunga, debaixo d'água, e dava para ver o corpo dele, e foi uma foto publicada na Folha de São Paulo, se não me engano. E aí essa jornalista que participou ali, que assistiu a minha apresentação, veio falar comigo assim, a meu jornal nunca publicaria isso porque choca. Aí eu assim, por que choca? Porque é um corpo que a gente não está acostumado a ver. Por que a gente não está acostumado a ver? Porque ele não está inserido na sociedade, porque a gente não vê na mídia. E aí, quando é que essas pessoas são convidadas a falar, né, na TV? Ou quando é que a gente tem foto delas na imprensa? É no dia da pessoa com deficiência. Por que a gente não tem advogados, professores, médicos com deficiência falando sobre assuntos que não estão circunscritos à deficiência? Por que os personagens de filmes, de séries, de novelas, que são pessoas com deficiência, por que a narrativa gira em torno da deficiência, da dificuldade? Por que não é um personagem que tem uma série de complexidades, né, como qualquer outra pessoa tem, e também tem uma deficiência? Então, essas discussões elas também vão para o campo do esporte, né? É um atleta de alto rendimento que treina, e eu fiz algumas entrevistas com atletas para o meu doutorado, e teve um atleta que falou, poxa, eu também entendi que eu estou doido para sair para tomar uma cerveja. Eu não posso. E aí tu vai estar falando da minha perna? Sabe? Tem outras questões que aparecem nas narrativas de atletas sem deficiência que parece que são invisibilizadas com foco nesses corpos, né? E aí, com as mulheres, não é diferente, né? A diferença é a forma com que elas são construídas, diferentes das mulheres sem deficiência que são objetificadas. A gente não tinha corpos objetificados porque elas não são objetos sexuais, né? E geralmente quando tem, por exemplo, né, tem homens que têm fetiche por mulheres amputadas.
E aí existem comunidades online e eles precisam ficar toda hora explicando o porquê que eles têm fetiche, e esse fetiche é considerado um desvio. Mas tem gente que tem fetiche em pé. Por que essas pessoas, né? A gente acha engraçado, mas ninguém pergunta. Mas acho que você devia procurar um psiquiatra, né? Porque é visto como um desvio. Aquele corpo é desviante, aquele corpo não é sexy. Você se interessa, então tem alguma coisa errada com você. Né? Então, o que acontece nos últimos anos com essa discussão é que esses corpos femininos no esporte, eles vão se aproximando cada vez mais dos estereótipos dos corpos femininos sem deficiência. E muitas vezes, quando a gente analisa a mídia social, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, essas mulheres que foram construídas por anos como mulheres assexuadas e infantis, elas tendem a reforçar os estereótipos de feminilidade e a objetificação para tentar fugir desses estereótipos. Então, assim, é uma ambiguidade complicada de se entender. E aí a forma da gente olhar para isso é complicado mesmo. Né? Nós não estamos em caixinhas, nós somos várias coisas ao mesmo tempo. Pode passar, por favor. E aí, o que me levou a tentar entender melhor isso? Né? No meu doutorado, eu analisei a cobertura dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, e aí, pela primeira vez, eu fui olhar para essa questão de gênero. E aí eu percebi que que 77% da minha amostra era composta de cobertura só sobre homens, e 5% de mulheres. Isso me chamou a atenção. Né? E, em relação às fotos, 87% das fotos eram de homens e 13% de mulheres. É óbvio, né? As mulheres eram em menor quantidade, ganharam menos medalhas, mas a gente sabe que só o sucesso não é suficiente para ganhar mídia. Se fosse assim, os Jogos Paralímpicos iam ser super cobertos, porque o Brasil é potência, mas a gente não tem isso. Então, só isso não responde o fato de mulheres terem menos tempo de mídia do que homens. Pode passar, por favor. Aí, eu um pouco mais à frente, né, enfim, eu terminei a minha tese, isso ficou um pouco martelando na minha cabeça, e eu comecei a ver outros trabalhos sobre gênero, e já era uma coisa que me interessava muito, porque, como a Ana, eu também gosto de esporte, me insiro muitas vezes no campo esportivo, acabo sentindo também, né, esses preconceitos. E aí, em Tóquio 2020, que foi considerada, né, as Olimpíadas e as Paralimpíadas com o maior número de mulheres, isso antes de Paris, eu fui olhar para a Globo.com para entender essas questões de gênero. Agora eu tenho que olhar que não aparece aqui para mim. E aí eu olhei para as manchetes, eu olhei só para a página principal da Globo, inicialmente. E aí 55% da cobertura das manchetes eram sobre homens e 32% sobre mulheres. Aí, quando eu olhei só as fotos, 63% de homens e 33% de mulheres. E, assim, continua os homens tendo mais visibilidade do que as mulheres, e as construções também acabavam sendo díspares, porque às vezes a manchete trazia uma mulher, Carol Santiago ganhou ouro, e a foto era do Joaquim. Então, assim, ou então era uma matéria sobre a atleta tal que ganhou a medalha de ouro, bateu o recorde, aí tinha os 2 primeiros parágrafos sobre ela e depois começava a história de um homem. Então, assim, o foco nunca era 100% nessas mulheres. E aí foi quando eu comecei a pensar, né, e aí eu acho que na minha tese, quando eu entrevistei atletas, e a minha hipótese inicial era de que eles gostariam de ser representados de uma forma, e as respostas que eu tive foram muito... Tinha gente que concordava com a hipótese, tinha gente que discordava, tinha gente que concordava parcialmente. E foi aí também que eu comecei a pensar o quanto que o ser humano é complexo e eu precisava pensar nele um pouco mais a fundo. Foi aí que eu pensei, vou olhar para as mídias sociais para tentar entender como é que eles tentam se representar, focando inicialmente só nas representações femininas. Pode passar, por favor. E aí, o ano passado, né, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa da Fulbright. Eu fui para os Estados Unidos, que é um país que estuda muito Jogos Paralímpicos, atletas paralímpicos, apesar do financiamento não ser a mesma coisa, né? Eles têm um financiamento muito mais forte para o Olímpico. Eu fui olhar para 2 atletas, né, uma brasileira e uma norte-americana. A brasileira é a Raíssa Machado, que
está, né, aqui com a camisa do Brasil. É uma atleta que do lançamento de dardo, inclusive ganhou medalha de bronze em Paris. E a outra é a Anastásia Pagones, que é uma nadadora, e ela tem uma deficiência visual. Pode passar, por favor. E aí me interessava as formas como elas se representavam como mulheres, como atletas e como pessoas com deficiência. E o que eu cheguei de conclusão, né? A Raíssa, que é a brasileira, ela tem um reforço da identidade dela de atleta. E eu fiz a coleta de dados durante os Jogos Paralímpicos. Eu fiz 2 meses. Os Jogos Paralímpicos começaram, se não me engano, 29 de agosto. Não esse, né? O anterior, o de Tóquio. E foi até início de setembro. Então, eu fiz a coleta agosto e setembro. E eu esperava que houvesse ali um reforço muito maior da identidade como atleta. Então, a Raíssa, sim, né? Ela postava muitas hashtags relacionadas aos jogos, ela marcava outros atletas, marcava o comitê. Na maioria das fotos, ela estava com o uniforme da seleção, como na foto anterior, ou então ela estava em algum contexto esportivo, ou ela estava como é que chama o lugar aqui, do atletismo? Esqueci. Na pista. Obrigada. Ou ela estava... já tá, dia difícil. Estava com dardo, né? Sempre tinha algum equipamento esportivo que a associava ao esporte. Mas ela também teve algumas aproximações com a feminilidade, porque, como a gente viu na foto anterior... Volta para mim, por favor. Ela está aqui com o uniforme da seleção brasileira, né, o que remete ao esporte, mas ela também está ali com óculos estiloso, ela também está com o cabelo arrumado, ela também está com uma pose, né, dá para ver que ela está ali com um gloss, né, e ela está fazendo uma posezinha assim, né, menininha, vamos dizer assim, né? Ela está ali com uma pose que transmite essa feminilidade. Pode passar, obrigada. E ela também, de alguma forma, reforça a identidade dela como pessoa com deficiência, porque na maioria das fotos é possível ver ou a cadeira de rodas, ou ela está, como a perna dela é atrofiada, né, dá para ver que a perna dela é uma perna diferente, e em muitas delas ela está de short e a perna aparece. Já a norte-americana, né, ela teve um certo afastamento da identidade dela enquanto atleta, ela usa muitas hashtags, como Paralimpíadas, time Estados Unidos, mas em poucas fotos ela estava nadando, em poucas fotos ela estava com uniforme, porque ela reforçava muito mais a feminilidade. E ela até se apresenta no próprio Instagram dela como também modelo, né? E ela é uma mulher padrão. E eu acho que isso também é uma diferença. Então, ela posava, ela estava sempre... maior parte, acho que 40 e poucos % da minha amostra, ela estava de biquíni, ou então estava com vestido curto, uma roupa justa. Então, ela se aproximava muito mais dessa feminilidade. Houve também um afastamento dela enquanto pessoa com deficiência. Ela tem uma deficiência visual que não é possível de... não está marcada no corpo. Algumas pessoas que têm deficiência visual, você consegue ver que o olho é um pouco diferente, o dela não. Só daria para saber se ela tivesse com um cão-guia ou uma bengala. Em 0 foto, ela utiliza essa tecnologia assistiva. Só dá para saber que ela é uma pessoa com deficiência porque ela usa a hashtag cega e deficiência. Então, ela tem uma certa performance da passibilidade. Dá para passar como se fosse uma pessoa sem deficiência, né? Dá para ela fingir que é uma pessoa sem deficiência. E aí, assim, a gente vê que são 2 atletas, né? As 2 atletas são medalhistas, mas construções opostas. E aí, por que isso? Não sei, mas eu tenho algumas hipóteses, né? A Raíssa, por exemplo, ela tem uma deficiência congênita, ela nasceu com essa deficiência. A Raíssa tem uma relação com o esporte mais antiga. Já a Anastásia, ela adquiriu a deficiência. Ela nasceu com uma doença genética, mas ela foi desenvolver a deficiência já com 12, 13 anos, e ela começou no esporte por causa da deficiência, né? O fato também, a Anastásia é branca, a Raíssa é negra, a Anastásia é americana, a Raíssa é brasileira. Então, todas essas questões, a gente vê o quanto que a interseccionalidade é importante para que a gente possa entender esses indivíduos, né? Quem são esses indivíduos, de onde eles são, de onde eles vêm, o que eles fazem, como eles pensam. E por mais que a gente consiga trazer alguma ideia sobre essas atletas a partir da análise de mídias sociais, a gente só vai poder entender se a gente sentar com elas e conversar. E muitas vezes uma conversa só não vai dar para abarcar toda essa complexidade. Então, eu ainda estou nesse movimento de entender. Pode passar, por favor. Aí, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou fazendo meu pós-doc esse ano na UFMG, junto com o Coletivo Marta. E aí eu resolvi fazer uma análise um pouco mais extensa de mídias sociais,
para eu tentar entender. Eu já fiz a coleta de dados, ainda não analisei, mas é um spoiler, eu estou confusa. Socorro. Eu escolhi 4 atletas, eu não vou entrar em detalhes de como que eu escolhi, depois, se alguém quiser conversar sobre isso, a gente conversa. Mas eu escolhi 4 atletas, a Débora Menezes, que é essa primeira aqui, que é do Para Taekwondo, a Verônica Hipólito, que é do atletismo, que é aquela esquerda, a Silvana, que é do atletismo também, que ela não foi convocada para as Paralimpíadas, e a Camille Rodrigues, que é nadadora e também não foi convocada. Cada uma tem um tipo de deficiência. Eu também tentei, né, a Silvana é negra, a Débora é da comunidade LGBT, enfim, né, tentei trazer uma amostra um pouco mais diversa para tentar entender essas diferentes formas de se representar, e como 2 não foram convocadas, eu ainda adicionei outras 2 na minha amostra durante os Jogos Paralímpicos para tentar fazer um panorama, e vamos ver se até ano que vem eu consigo olhar para esses dados, né? Eu coletei tanto stories quanto no feed, então tem bastante coisa para eu olhar. Pode passar. Eu tentei falar um pouco da minha pesquisa, até para vocês entenderem de onde eu estou falando, né? Porque eu trago uma pesquisa de gênero um pouco diferente que a Ana mostrou aqui, né? Eu não estudo futebol, eu adoro futebol, não quero estudar futebol, não acho interessante, desculpa. Então, a minha pesquisa é bem diversa, assim. Por muitos anos eu fui bem solitária na minha pesquisa. Hoje eu consigo ter diálogo com algumas pessoas. Mas, como a Ana falou, a maior parte das pesquisas que se debruçam sobre Jogos Paralímpicos e mídia está na educação física, né? O que é muito bacana, porque traz uma perspectiva diferente, mas que é um pouco complicado, porque é uma perspectiva que não entende do jornalismo, que não entende da rotina de produção, enfim, e que tende a demonizar muito a comunicação e o jornalismo. Então, para mim, né, esse dossiê foi muito importante, apesar de não ter nenhuma pesquisa sobre Jogos Paralímpicos, por trazer uma diversidade que é muito importante para a área. Pode passar, por favor. Então, o que vocês vão encontrar no dossiê? Foram 12 artigos, especificamente sobre esporte e gênero, além de uma entrevista que foi conduzida, né, por Rafa, João e Olivia também, né? Eles vão falar dessa entrevista um pouquinho mais à frente. Uma resenha, que é desse livro aqui, que é realmente maravilhoso. Eu não estudo futebol, mas eu comprei porque é maravilhoso. E aí, entre autores e coautores, foram 28 pesquisadores e pesquisadoras de 13 universidades diferentes. Esse levantamento foi feito pela Dispositiva, que também traz uma perspectiva muito diversa, porque são pesquisadores que estão em PPGs diferentes, em regiões diferentes, e que muitas vezes trazem um embasamento e conceitos e teorias de campos diferentes, que também ajudam a gente a pensar, porque muitas vezes, como eu agora, né, tô agarrada na minha pesquisa, e de repente uma pessoa que estudou uma coisa que tem nada a ver, mas traz um texto que te faz pensar de uma forma diferente sobre aquilo que você está pesquisando. Pode passar, por favor. E aí, quais são os temas principais desse dossiê? A gente tem futebol, né, obviamente, porque não dá para escapar, né? E eu acho que mesmo as pesquisas de futebol, nesse caso, não é mais do mesmo. Então, a gente tem uma pesquisa que vai falar sobre transmissão radiofônica, como a Ana mostrou, era uma lacuna. Uma outra pesquisa que vai falar sobre Copa do Mundo Feminina em 2023, utilizando as plataformas de mídias digitais, que também é uma pesquisa muito contemporânea. Nós temos pesquisas sobre racismo, né, uma que fala da representatividade no jornalismo esportivo, e a gente até no evento do Marta tivemos uma mesa que, né, falava sobre isso, jornalistas que trabalham no esporte e que também passam por questões de racismo. Então, é muito importante fazer essa discussão. E de representação na cobertura futebolística. Nós tivemos outros esportes que foram abarcados, né, como o caso do skate, uma análise da Raíssa Leal, e do jornalismo esportivo de aventura, que também é uma lacuna, tem pouquíssimos trabalhos sobre isso. Pode passar. Nós tivemos algumas análises audiovisuais, né, tivemos a análise de poder no documentário Cheer,
que a autora está aqui, vai falar um pouquinho sobre isso. Uma análise do boxe feminino numa outra série documental da Netflix, que é o Untold, que é uma série muito legal também. Uma que traz uma investigação sobre 3 documentários brasileiros sobre futebol, e também as relações de gênero e sexualidade em Heartstoppers, que também o autor está aqui e vai falar um pouquinho mais sobre a pesquisa para vocês. A gente também teve pesquisas que abarcaram sexualidade, que também é uma questão que atravessa bastante o esporte, né? A gente sabe que, às vezes, mulheres do futebol, né, são tratadas como da comunidade LGBT, e o quanto é difícil para homens da comunidade LGBT dentro do esporte, principalmente em algumas modalidades que são vistas como masculinas, né, que são imbuídas com essa virilidade, essa masculinidade hegemônica. Então, tem um artigo sobre discursos institucionais relacionados à diversidade sexual, e uma outra sobre as disputas de sentido em redes digitais. E nós temos a entrevista com a professora Silvana Guellner, como vocês viram no trabalho que a Ana trouxe, é uma das pioneiras, uma das pesquisadoras mais renomadas da área. Ela também é da educação física, mas traz uma pesquisa bastante robusta, e é uma pessoa maravilhosa, né? E aí a professora vai fazer algumas reflexões sobre o futebol de mulheres no Brasil, e a resenha que a Érica fez desse livro aqui, né, Futebol Feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios, uma história social de 1915 a 1941, da Área Bonfim, que esse livro é uma referência para estudos que vão se debruçar sobre as relações entre mulheres e futebol. Inclusive, tem uma orientanda que trabalha com futebol feminino. Eu falei, toma aqui e lê aí, porque não tem como fazer. Do Jabuti. Então, é um dossiê, né, que foi... É um trabalho, né, editar, mas foi um trabalho ótimo, é um trampo. Nós recebemos muitos artigos, né, então nós tivemos contato com artigos que não foram aceitos para essa edição, mas que receberam pareceres, né, e que tem grande potencial de né, fazer algumas alterações e tentar para a Dispositiva mesmo, para outras revistas. Mas foi um trabalho que foi muito interessante, porque... né, acabar que a gente lê também os textos, a gente também vai buscar o que esses autores, esses pesquisadores e pesquisadoras têm feito. Então, é um dossiê que quem se interessa por esporte deveria ler, né, porque exatamente eu acho que traz essa perspectiva contemporânea de como é que está a área, né, a diversidade da área, a diversidade de pensamentos, né. Então, não sei se a Ana quer falar mais alguma coisa. Assim, a gente agradece a Dispositiva pela oportunidade de trazer a comunicação e esporte, mas principalmente gênero e comunicação para o debate, e de também abrir esse momento para que a gente pudesse discutir não só o dossiê, mas também as pesquisas que a gente tem feito no campo. Obrigada. Muito obrigada, Tati, Carol. A gente está um pouquinho avançado na hora, gente, mas eu queria ver se tem alguma pergunta direcionada para essa primeira parte aqui que elas apresentaram, que a gente poderia fazer uma rápida rodada de perguntas, antes de partir para um momento que vai ser um pouco mais descontraído, que é a roda de conversa com os autores e as autoras, né, do dossiê, que estão aqui também para falar um pouco desse processo, né, de pesquisa e da diversidade dos trabalhos que estavam publicados. E aí está aberto o microfone. Está ali, se alguém quiser aproveitar a oportunidade para propor uma pergunta. Qualquer coisa, no final também a gente vai ter um momento, né, de bate-papo. Então, eu agradeço muito a Carol e a Tati. A gente vai desfazer a mesa aqui agora. E aí eu vou aproveitar para chamar aqui. Obrigada, vamos bater palma para elas. Antes de passar a palavra para o Eduardo, que é bolsista da Dispositiva, eu vou pedir para compor a mesa aqui com a gente, então, a Viviane da Silva, que é bacharela em Relações Públicas e mestre em Comunicação pela UFMG, integrante do grupo de pesquisa em comunicação Raça e Gênero, Coragem. Obrigada, Viviane. Também a Rafaela Cristina de Souza e o João Vitor Nunes, os dois são jornalistas, mestrandos pela UFMG.
fazem parte do Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas. E eles também, né, publicaram a entrevista junto com a Olivia Pilar, pesquisa, ativismo e memória, com a professora Silvana Guellner, como foi mencionado aqui. E, por último, mas não menos importante, o Pedro Augusto Pereira, que é jornalista e mestre em comunicação e poder pela UFMT, doutorando em comunicação pela UFMG, publicou o artigo Esportes e Relações de Gênero e Sexualidade em Heartstoppers. Muito obrigada, Pedro. Eu vou passar a palavra para o... vou passar a palavra para o Eduardo agora, que vai mediar essa conversa e que é um momento também que os convidados aqui presentes podem direcionar suas questões. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, vocês terem ficado. Muito obrigado a Viviane, muito obrigado a Rafa, muito obrigado ao João e muito obrigado ao Pedro. É muito interessante, assim, porque o dossiê, como a professora Tatiane e a professora Carol Vimeiro mostraram, ele abarca temas muito diferentes, mas que a gente percebe esses fios condutores. Eu acho que o legal da conversa aqui é que, como a gente não combinou nada antes, tá... É verdade. Só talvez seja uma homenagem ao gigantesco Clube Atlético Mineiro. Mas é legal, assim, acho que o legal é que seja uma conversa mesmo sobre esses fios que atravessam todos os textos e tal. Uma característica que todos esses trabalhos têm em comum é que eles tratam sobre temas que foram e ainda são, muitas vezes, propositalmente invisibilizados, né? Seja por falar sobre a sexualidade de homens, por exemplo, por falar das práticas que são de diferentes formas marginalizadas, né? Como o futebol de mulheres, o cheerleading. E eu imagino que essa invisibilidade histórica ela faz com que seja difícil encontrar o material para fazer pesquisa. Porque o futebol de mulheres, por exemplo, foi durante muitos anos proibido no Brasil, durante quase 40 anos, né? E eu queria saber como pesquisadores, assim, como que vocês driblam isso e onde a gente faz pesquisa quando o nosso objeto de pesquisa é propositalmente invisibilizado. Boa noite. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque, assim, para início de conversa, o esporte não é um tema que eu trabalho. O meu trabalho ele é muito voltado para bares, para discussão de bares, voltado para memória e modernidade. Mas foi, assim, um desafio bom de falar sobre o TIR, que veio de uma disciplina com a Carol, porque eu também sou péssima na área de esportes, não tenho assim, habilidade nenhuma, mas assim, eu me vi assim, no desafio de olhar para um esporte que amigas minhas fazem lá na UFMG, faziam, e tentar entender a partir de um produto, e assim, relacionar isso com um conceito que eu já estudava, que era a memória. Então, assim, existe um conforto, de certa maneira, nisso, porque quando você olha sobre o aspecto da memória, você consegue, acho que, abarcar muitas questões quando você está olhando para um produto de memória. Mas, ao mesmo tempo, você precisa recorrer, né, aos conceitos mais básicos, quando a gente vai falar de gênero, quando a gente vai falar da questão da violência, que vem da relação de poder. Então, acaba que realmente é um desafio. E eu acho que, no meu caso em específico, eu consegui muito driblar isso quando eu vou pensar mesmo nessa questão dos agenciamentos de memória, que fala muito do apagamento, né? Então, assim, é uma coisa comum na discussão do que é um produto de memória, essa questão dessa invisibilidade, desse apagamento, que acontece muito no TIR, que é um documentário da Netflix. Propositalmente mesmo, e ele mesmo é atravessado por questões do presente, por questões do passado, quando a produção se vê numa situação muito delicada por conta de escândalos, né, que acontecem com personagens que são tratados na série, e eu acho que eu vi driblando um pouco disso nesse próprio apagamento da memória. Então, acho que é aí que eu consigo trazer um pouco dessa discussão
de um tema que, para mim, que é o principal, que é a relação de poder, que vai desencadear as várias violências que acontecem na própria série, né? Principalmente na segunda temporada. Então, eu acho que é muito esse caminho, assim. Bom, ao contrário da Vivi, assim, desde... Eu estou no mestrado agora, né? Mas desde o meu TCC lá na UFMG, eu tenho olhado para o futebol de mulheres, assim. Então, é uma grande lacuna mesmo, né? Às vezes vem um trabalho como o da Aira, que é o que a Carol trouxe aqui, que traz uma luz, assim, para a gente pensa, calma, a gente não está tão perdido assim. Mas, às vezes, não aparece, assim. Então, eu acho que eu pego muito a fala da Silvana na entrevista que a gente fez, porque... acho que é um ato meio político também a gente falar sobre isso e trazer essas outras vozes que às vezes não estão dentro da academia, assim. Então, lá na entrevista da Silvana, ela fala muito sobre como que ela vai lá e escuta essas mulheres, e acho que é uma outra forma de contar essa história, de trazer isso para dentro da academia, e é uma forma de driblar um pouco esse desafio, assim. E aí, hoje eu estou trabalhando um pouco mais com as culturas torcedoras de pessoas LGBTQIAPN+, que é outra coisa que também não tem, assim, né? Eu fiz lá, a gente sempre vai, faz a revisão bibliográfica sabendo que não vai achar muita coisa, e aí a gente não acha muita coisa. O João tá rindo porque ele vai falar provavelmente a mesma coisa, assim, no objeto dele também. Mas eu acho que é olhando para essas outras formas, assim. Então, lá no meu trabalho, no mestrado, tenho tentado fazer o que a Silvana faz, assim, que é ouvir essas outras pessoas, essas pessoas LGBTQIAPN+, que estão lá tentando conquistar algum espaço dentro do esporte, algum espaço dentro do futebol, porque é a única forma da gente contar essas histórias, assim, né? E continuar o nosso trabalho, porque aí lá na frente alguém vai olhar e vai falar como a gente olhou o trabalho da Área e falou, nossa, ainda bem que ela fez, assim, que foi um alento para a gente continuar. Então, acho que é a importância de ter um dossiê como esse e de tentar driblar dessas outras formas que não estão lá na mídia ou que não estão dentro da academia. Olá, gente, boa noite. Eu penso muito como a Rafa também, só que ao mesmo tempo em que a gente não tem tantas referências, a gente pensa, por exemplo, na fala da própria Carol, de como que os estudos sobre futebol, gênero, especialmente na área da comunicação, são tão recentes, a gente tem um certo privilégio de estar no coletivo Marta, assim, porque apesar de os estudos serem recentes e de serem poucos, existe ali uma união de pessoas que estão interessadas naquele tema e que estão dispostas a buscar essas soluções conjuntamente. E eu acho que isso é fundamental. E muitas vezes a gente não tem a possibilidade de recorrer a um estudo mais antigo, que consegue recontar ou contar aquela história, mas aí a solução pode ser uma solução como a Silvana trouxe, que ela fala bastante, a Rafa também já citou, a solução da história oral, a solução de contar não a história delas, mas a história com elas, que foi uma coisa que a Silvana também contou lá no seminário do Coletivo Marta na terça-feira e que acho que faz muito sentido. A Rafa brincou, né, que eu estava rindo porque eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, e é justamente nesse sentido mesmo. Comunicação, esporte, tem pouca pesquisa sobre diversidade, tem pouca pesquisa sobre, por exemplo, o tema que eu tenho estudado, que é xenofobia contra o Nordeste no futebol brasileiro. A gente foi fazer uma tentativa de busca de projetos, estudos, análises sobre isso, e foi um tanto quanto desanimador, assim. Longe da gente de ter aquela, estamos fazendo uma coisa que é inédita ou que pouca gente tem estudado, é desolador, na verdade. Então, talvez uma boa solução seja justamente ir na raiz daquilo, né? Da gente mesmo, talvez, tentar começar a criar esse alicerce para as pessoas que vêm depois e que, eventualmente, podem se interessar pelos temas. No meu caso, boa noite, gente, todo mundo. No meu caso específico, assim como a Vivi, eu não sou pesquisador de comunicação e esporte. Eu não trabalho com esporte diretamente, eu trabalho com comunicação, gênero e sexualidade, principalmente. Só que, em algumas medidas, o esporte é meio que inescapável, porque ele atravessa as relações de gênero e sexualidade desde escola. E aí, eu falo escola porque também é muito
as áreas nas quais eu fui encontrar referências para o meu trabalho do Heartstopper, de relações de gênero, construção de gênero e práticas esportivas, em geral estavam ou na pedagogia ou na educação física, passando pelo ensino dos esportes, pelas práticas esportivas dentro do ambiente escolar, mas também eu fui encontrando muita coisa dentro do trabalho do Coletivo Marta, dentro das referências que eu fui tendo contato. Eu não sou membro do Coletivo Marta, mas olhando a página do Marta, os trabalhos do Marta, esse trabalho que está no dossiê, ele é fruto de uma disciplina que eu cursei com a Carol, junto com os outros que estão aqui, de comunicação e culturas esportivas dentro do UFMG. Então, esse trabalho, acho que como os outros e as outras comentaram, é isso, é um trabalho de também deixar referência para outras pessoas e que outras pessoas acessam. Eu, inclusive, acessei, não sendo pesquisador de comunicação e esportes, fui procurar quem é e, a partir daí, consegui ter referência mesmo e formas de trabalhar com isso. Né? E é interessante, assim, vendo essa fala de vocês, a gente percebe que os esportes, de diferentes formas nesses artigos, ele é um lugar de construção e de reafirmação de identidades de gênero. Assim. E vale lembrar que homem cis também é uma identidade de gênero, né? E eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê a organização de competições, como a Carol mostrou, exigindo padrões de feminilidade. A Silvana Guioner fala na entrevista dela sobre isso também. Eu queria saber como que vocês veem a evolução dessa discussão sobre gênero, que eu sinto que, por mais que em pequenos passos a gente esteja avançando no sentido de construir uma discussão mais profunda sobre gênero, como que vocês veem o avanço dessa discussão nos esportes, assim, na pesquisa sobre esportes? Bom, falando especificamente do TI, eu acho que inclusive, durante a fala da Carol, eu achei uma coisa interessante que ela falou sobre o adereço, status e classe. E eu vejo muito isso no TIR, porque o TIR ele fica muito na sombra de outros esportes, né? Então, assim, ele é um adereço de outros esportes. E aí, quando ela fala que o futebol é impróprio para moças, eu penso que o TIR ele se tornou um esporte impróprio para homens, porque ele já foi um esporte exclusivamente de homens, né? E eu acho que discutir e trazer isso é um ponto a mais para a discussão geral de esportes na pesquisa, na área acadêmica. Eu acho que isso acrescenta. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente avança muito no sentido de trazer um olhar para além do futebol, que, claro, continuará sempre sendo muito importante, mas também de agregar para outros esportes que são muito invisibilizados. Então, assim, eu acho que é um caminho que pode render muito mais ainda, eu acho, principalmente nessa discussão do gênero, do papel das mulheres, como que elas figuram no esporte, como elas são vistas, e especificamente no TIR, eu vejo com muita tristeza assim, a parte da pesquisa que eu fiz, porque, apesar de documentários como o TIR se propõem a pôr em xeque o papel da mulher no esporte, eles acabam fazendo uma manutenção dessa lógica. Então, assim, eu acho que a gente tem muito para avançar e eu não vejo outro caminho a não ser a pesquisa para poder trazer esse olhar. Porque o esporte em si, as produções midiáticas, elas estão muito distantes ainda do que é necessário para poder colocar em xeque esses papéis, essas formas, né? Como foi falado, de trazer o corpo, tanto da mulher quanto do homem, no esporte. Concordo muito com a Vivi, assim, enquanto ela estava falando sobre as produções midiáticas, eu me lembrei de um trabalho também que a gente tem feito lá no Coletivo Marta, que é tentar olhar para a cobertura, essa cobertura mais rotineira, assim, do jornalismo esportivo em relação não só ao futebol, mas outras modalidades esportivas, e a gente vê algumas mudanças, mas eu acho que ainda tem, assim, muito dessas mesmas narrativas que a Carol mostrou um pouco aqui para a gente. Então, apesar assim da gente ver que as mulheres estão mais lá no jornalismo esportivo, elas estão aparecendo mais enquanto atletas, mas também se a gente olha hoje, assim, talvez quem acompanhe vai saber, assim, né? A gente olha hoje, a gente vê mais mulheres na cobertura, narrando, né? Uma coisa que a gente não tinha,
mas que é um avanço muito tímido, né? E que caminha nessa mesma seara, eu acho, que a pesquisa, assim, né? Então, a gente tem alguns avanços, mas eu acho que ainda é um avanço muito pequeno. É difícil, porque se a gente olha, por exemplo, para a própria pesquisa que a Carol apresentou aqui, a gente nota, obviamente, um avanço, uma melhora, um aumento nessas discussões. Só que o que me incomoda muito ainda, olhando, e eu acho que eu penso muito isso porque eu estou com um pé lá e um pé cá, assim, eu sou jornalista, trabalho em redação com jornalismo esportivo e, ao mesmo tempo, estou na pesquisa, estou lá no PPG-Com, né, no meu mestrado. Eu percebo como que, às vezes, a gente não consegue fazer esses dois lados dialogarem. E aí, talvez uma discussão que seja muito óbvia para a gente, não é exatamente óbvia para as pessoas que estão, entre aspas, e aí, com perdão, e eu sei que isso é totalmente, não faz sentido nenhum, mas enfim, que estão no mundo real, digamos. Teve um caso muito emblemático para mim, assim, na minha trajetória como jornalista e como setorista do Atlético, especificamente, que foi um momento, já há alguns anos, em que o clube fez alguma campanha sobre, eu não vou lembrar exatamente sobre o quê, mas tinha relação com gênero e sexualidade e tinha alguns termos que estavam sendo usados de forma equivocada, e aí a gente apontou isso numa matéria e, no fim da noite, uma pessoa ligada ao Atlético naquele momento me ligou para questionar do porquê que a gente estava criticando aquilo. E aí eu precisei meio que explicar que aquilo está errado e que por isso e aquilo. E, assim, e era um homem branco, cis, hétero, de quase 50 anos. E aí é nesses pontos, assim, que eu percebo que a gente está evoluindo na academia, a gente está evoluindo fora da academia também, mas falta ainda temos um longo caminho pela frente para essas discussões fazerem mais parte do dia a dia das pessoas mesmo. Eu acho que, estando onde estamos, a gente tem essa missão também de conversar com as pessoas, de tentar, não sei se conscientizar, assim, não sei se é essa exatamente a palavra, mas de tentar aproximar o que a gente está fazendo aqui das pessoas que não estão aqui. E eu acho que a Dispositivo é uma possibilidade, é um caminho para isso também. É um pouco complicado, às vezes, a gente comentar, como a Rafa falou, de como a gente vai percebendo alguns avanços ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo do tempo, mas que são muito tímidos, tanto academicamente, mas no contexto de cultura esportiva mais até do que academicamente, os avanços são muito mais tímidos, e eles não têm nada de constantes. Tá menos frequente, por exemplo, foi menos frequente este ano campanhas de conscientização contra a LGBTfobia no contexto esportivo do que foi no ano passado, do que foi no ano anterior. Então, a gente vê avanços pequenos, tímidos e que não são constantes. De repente, a gente vai pensando, não, estamos avançando, estamos em direção agora, e aí, de repente, a gente se pega vindo num retrocesso. Então, a gente está sempre trabalhando nesses passos de formiguinha, e assim, pelo menos, de novo, não sou pesquisador de esporte, de culturas esportivas, mas é perceptível um certo nível de sacralização do espaço esportivo, no Brasil do futebol, principalmente, e que parece que qualquer mudança, qualquer alteração nessa coisa sacrossanta que é o futebol masculino, e futebol entendido aqui, como quando se fala futebol entendido como só o masculino. O feminino já, em geral, já tem que ser qualificado como futebol de mulheres ou futebol feminino, mas você fala futebol, em geral se pensa no futebol masculino. E tem esse lugar, de alguma forma, sacrossanta que parece impenetrável para outras coisas e que demarca hierarquias de gênero, de sexualidade, de um monte de coisa. Mas é um desses espaços, é um desses lugares que a gente meio que vai tentando quebrar barreiras e alcançar avanços, sabendo que eles não são constantes e que eles são tímidos e que, já que os avanços não são constantes, pelo menos a nossa insistência tem que ser constante de alguma forma para passar por períodos em que a gente observa retrocessos, para não
para não parar de tentar, pelo menos, ter avanços. É interessante assim, você falar desses avanços. Uma outra temática que trespassa vários dos textos do dossiê é sobre sexualidade, assim, né? E essa é uma discussão que anda junto com a discussão de gênero. E tem um trabalho, por exemplo, inclusive da Ana Júlia, que estaria aqui, não pôde vir de última hora, infelizmente, mas que ela vai falar sobre a saída do armário, né, que é como o artigo trata, do árbitro de futebol profissional Igor Benevenuto. E a gente vê que tem alguns avanços nos últimos anos assim que são emblemáticos, acho que justamente por essa coisa do esporte, do futebol especificamente, ser intocado nesse sentido e ser resistente a essas discussões, né? Eu acho que tem bons exemplos de pessoas que são LGBTQIAPN+, e que falam abertamente sobre isso, que tem surgido nos últimos anos. O caso da Fernanda Gentil, Mariana Spinelli, o Richarlison, que é um outro exemplo que todo mundo conhece e tal. Mas eu fico vendo, por exemplo, lá no artigo da Ana Júlia, ela falou sobre isso, as reações negativas parece que elas aumentam na mesma proporção, assim, né? Vocês percebem isso também? Assim, ó, há uma resistência reacionária que aumenta à medida que a exposição dessas pessoas aumenta também? Sim, com certeza. Sim, eu acho que é o que o Pedro falou sobre seu lugar sacrossanto, foi esse termo que você usou, né? Porque realmente parece que é um lugar intocado, assim. Então eu acho que o esporte, de uma forma geral, ao mesmo tempo que você vê assim brechas que são abertas pela insistência, né? No caso, por exemplo, do LGBTQIA+, de tentar quebrar essas barreiras, existe um movimento contrário que tem uma força tão intensa quanto, que tenta barrar isso, e aí eu acho que sim, acaba que fica muito nivelado assim a questão vamos falar hate mesmo, né, que se fala nas redes sociais. E eu acho que as redes sociais são o lugar que a gente mais observa isso, né, essa agressividade, porque as pessoas se sentem livres para falar o que elas pensam, não existe nenhuma barreira. Então, é difícil, né, porque ao mesmo tempo que a gente vê diversas figuras que conseguem se posicionar, que conseguem falar abertamente, elas são massacradas sem nenhum pingo de piedade nas redes sociais. Então, eu acho que está muito meio a meio ainda. E por conta dessa liberdade, né, que as pessoas sentem que na rede social elas podem invadir o espaço da outra sem que não tenha consequência. E, de fato, acaba não tendo, né, infelizmente. Eu concordo, e eu me lembrei aqui de um trabalho que você falou do Richarlison, né? No Intercom, no ano passado, eu olhei um pouco para os comentários em uma postagem do São Paulo, né? O Richarlison foi extremamente vitorioso no São Paulo, nunca teve assim um reconhecimento tão grande lá. E aí, depois que ele dá essa entrevista, né, lá pro podcast do GE, falando que ele é uma pessoa LGBTQIAPN+, enfim. E aí o São Paulo faz uma postagem no Instagram, e aí me surpreendeu, porque as pessoas tinha mais gente apoiando a publicação, né? E aí eu acho que, assim, além dessas coisas que a Vivi falou, tem essa coisa ele já era aposentado, assim, né? Então, aí ele pode, né? Talvez ele seja ali o jogador perfeito para sair do armário, né? Porque já passou, ele já não está defendendo nenhuma camisa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a vida toda ele foi rechaçado por uma coisa que ele nunca falou que ele era, assim, né? Só porque ele não performava ali exatamente o que as pessoas esperavam de um jogador de futebol. Então, me surpreendeu muito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não reflete o que a gente vê. Assim, se um jogador, que eu acho que nunca vai acontecer, eu sou extremamente pessimista, infelizmente, eu acho que nunca vai acontecer, mas se um dia assim acontecer, e é engraçado, assim, porque provavelmente tem, não é possível que não tenha um jogador LGBTQIA+, no futebol, assim, brasileiro, né? Porque fora a gente já viu alguns casos, mas se um dia isso acontecer, não vai ser desse jeito que teve com o Richarlison, né? Essas publicações, esses comentários. Claro, tinha muita gente xingando, mas menos, né? Bem menos do que eu esperava, assim. E me lembrou também o Bahia, né? Que é um time, inclusive eu estava brincando com o Zeca ali, que eu tenho uma simpatia muito grande pelo Bahia, e ele tem feito, assim, agora nem tanto, né? Mas o Bahia
há alguns anos tem feito várias campanhas assim de conscientização, enfim. E se você para olhar, assim, é uma linha muito tênue. De novo, igual lá no Richarlison, ele era aposentado, aí ele podia, assim, né? No Bahia, quando o time não está tão bom, aí você não pode falar sobre essas pautas, assim. Então, parece que o futebol é realmente essa coisa, e só o que importa é o que está acontecendo lá dentro de campo. Sendo que tem tantas outras coisas que acontecem do lado de fora, assim, né? Eu sou torcedora, eu gosto de ir ao estádio. Tem pessoas que eu conheci, que viraram minhas amigas por causa do futebol, assim. Então, o que está lá dentro é muito importante, mas o que está lá fora também. E parece que para os torcedores, no geral, não. Então, se você tira essa coisa, né, esse termo que o Pedro usou, assim, essa coisa sagrada, se você tira todas essas coisas que o tempo todo a gente reafirma, pronto, não é exatamente o que é esperado, não é exatamente o que eles querem, assim, né? Então, eu acho que a rede social dificulta muito isso. Eu acho que os poucos casos que a gente tem que desafiam isso, ainda assim, dizem muito dessa sociedade que a gente ainda vive, né? Enfim. Mas o Twitter acabou, então vai dar uma melhorada. Mas, assim, eu concordo muito com o que vocês falaram e eu penso bastante sobre como que essa saída do armário, digamos assim, tem muito, muito, muito a ver com o contexto. Se a gente compara, por exemplo, o futebol masculino com o futebol de mulheres, é uma outra dinâmica. Claro, não é perfeita, não é totalmente o melhor dos mundos, mas existe uma abertura maior. Se a gente pensa, por exemplo, na própria Bianca Brasil, que estava lá no seminário do Coletivo Marta na segunda-feira, na nossa mesa de abertura. Ela é uma mulher lésbica, casada, e que, entre tantas outras lutas, ela, na final do Campeonato Mineiro do ano passado, fez o gol do título, pegou a bandeirinha que estava com as cores do arco-íris, ergueu e ficou balançando, e o time inteiro veio junto dela comemorar o gol e também se posicionar politicamente ali, por que não? É algo quase impensável no futebol masculino. Eu digo quase porque recentemente o Cano fez isso, quando estava no Vasco. Mas ele estava sozinho e ele encontrou bastante resistência entre os companheiros. Então, essa comparação de dois casos que são muito parecidos já mostra o tanto que o ambiente, como que o ambiente importa para esse tipo de posicionamento. E aí, trazendo para uma outra realidade ainda mais aberta, digamos, o vôlei de quadra feminino, em que é totalmente tranquilo ser uma pessoa LGBTQIAPN+. Enquanto no masculino talvez não seja tanto assim. O Douglas chegou no Cruzeiro e sofreu horrores. E simplesmente o Cruzeiro contratou o Douglas, que é um dos grandes atletas do vôlei de quadra masculino do Brasil. E sofreu o que sofreu, sabe? Então, talvez também por conta dessa relação com o futebol, porque era o Cruzeiro. Se fosse outro clube, talvez as reações fossem diferentes. Então, acho que tem muito a ver com o contexto, e aí se a gente pensa no futebol masculino, eu sou bastante negativo, pessimista também. Realista, boa. Sobre saída do armário que você estava falando, né? Tem uma própria dinâmica do armário que está desde textos clássicos lá da epistemologia do armário, da Eve Sedgwick, do armário como uma espécie de dispositivo de violência, mas que meio que organiza a sociedade de maneira... Toda a epistemologia do armário que tem um papel importante na organização da vida, que parte de uma confusão entre o que a gente entende como público e o que a gente entende como privado. A ideia que é dita para a gente, enquanto pessoas LGBT de qualquer letra da sigla que estejamos, não é da conta de ninguém. O que você faz entre quatro paredes não interessa, isso não é da conta de ninguém, não precisa contar para todo mundo. Ao mesmo tempo em que existe um grande escândalo público, uma grande especulação pública constante, quando se vai falar da sexualidade de outras pessoas que não são heterossexuais, ou que se desconfie que não sejam heterossexuais. No caso do futebol masculino e da prática do futebol masculino, sobretudo
a partir do contexto escolar, primeiras socializações ali que a gente vai ter, já é uma demarcação. O menino que não joga futebol já é o viadinho da turma, independente se seja ou não de ser uma criança que ainda não, né, que ainda nem despertou um desejo sexual mais orientado, mais perceptível. Isso já existe. Talvez, de alguma forma, quando a gente olha para o futebol de mulheres, em alguma medida, aquele estereótipo da mulher, da jogadora lésbica, da qual a Carol estava falando anteriormente, meio que derruba esse lugar sagrado da masculinidade heterossexual viril que existe no futebol masculino. Como o futebol masculino já tem esse lugar da virilidade, da masculinidade, e isso já colabora com esse estereótipo da jogadora lésbica, meio que fica mais tranquilo, porque todas elas já são, em alguma medida, vistas como lésbicas. Então, pressupõe-se que a jogadora de futebol de mulheres é lésbica. Então, para as jogadoras lésbicas, tem por mais que seja um estereótipo que tem os seus problemas, não dá para descartar o papel dele também nessa liberdade maior para jogadoras lésbicas e bissexuais dentro e fora de campo, para publicamente se demonstrarem lésbicas e bissexuais no futebol de mulheres. Então tem meio que uma via de mão dupla nesse estereótipo colocado, que já para o vôlei de quadra feminino é bem mais recente. A seleção feminina de vôlei de quadra teve a própria entrada da prática do vôlei no Brasil, era um esporte coletivo colocado como próprio com movimentos adequados ao corpo feminino. Então demorou para se colocar esse nível maior de liberdade que é observável na seleção brasileira de vôlei de quadra hoje, e que mesmo assim eu já não diria que tem uma liberdade para pessoas LGBT, porque a Tiffany apanha um dobrado dentro do contexto do vôlei feminino, mas pelo menos para mulheres lésbicas e bissexuais tem um contexto que foi construído, mas que é bem mais recente do que em relação ao futebol de mulheres, de alguma maneira, mas que em relação ao futebol masculino eu estou também nessa linha do realismo e do pessimismo, talvez. Ainda é impensável a gente ver um jogador do Campeonato Brasileiro, Série A, ou mesmo das ligas grandes da Europa, que a gente às vezes olha para a Europa, não, mas lá tem mais liberdade, porque tem jogadores fora do armário. Sempre em ligas B, C, times muito pequenos, mesmo nos grandes ou num dos clubes da Série A do futebol masculino, ainda vejo como impensável. Eu não sei se alguém aqui discorda, mas acho que ainda de alguma forma impensável, que não é nenhum pessimismo, é realmente uma forma de realismo, né? Porque volta essa questão do armário, que é colocado como se o jogador é gay, se o jogador é bissexual, não é da conta de ninguém. Você não precisa colocar isso em campo, não precisa levantar a bandeira. Seu trabalho é jogar futebol. O que interessa é você jogar futebol. Mas para os jogadores héteros não é só isso que interessa eles jogarem futebol. Interessa eles estarem no iate, interessa com quem que eles estão namorando, interessa se eles pagam pensão alimentícia ou não, interessa muitas coisas sobre as relações que seriam da vida privada deles, mas que para a heterossexualidade podem ser públicas sem problema nenhum. E no caso do Richarlison, que depois foi fazer a declaração dele no podcast do GE dizer que é um homem bissexual, enquanto ele esteve em campo, apesar da frase não é da conta de ninguém, isso é da sua vida privada, isso não interessa, o que interessa é que você faz em campo, o Richarlison foi acompanhado ao longo da carreira dele inteira por essa especulação cruel de uma certa obrigação que ele supostamente teria de sair logo do armário e não importa o que ele fizesse em campo, vinha uma violência homofóbica, LGBTfóbica, sempre sobre o Richarlison, mesmo no futebol, na atuação dele no futebol profissional no Brasil, ele tendo sido campeão por onde passou. Ele sempre foi escrutinado, a sexualidade dele sempre foi dita como não é da conta de ninguém, mas ao mesmo tempo era da conta de todo mundo, porque servia para ele estar o tempo todo lidando com violências por conta disso. Acho que a gente tem que encerrar, né? Gente, eu queria agradecer demais vocês quatro. Acho que foi ótimo, assim, o papo fluiu. Eu podia fazer mais 15 perguntas aqui, que eu estou interessado demais no papo. Eu queria fazer um registro também, agradecer meus colegas de trabalho bolsistas da Revista Dispositiva, que aqui estão, e que os que não estão também.
o Samuel, o Zeca, a Ana, que já foi uma bolsista da Dispositiva, a Gracila, que está aqui também. Então é isso, muito obrigado, acho que foi demais. E é isso. Obrigado. Gente, dado o avançar da hora, a gente vai encerrar o evento por aqui, mas aí ficamos informalmente aqui nos diálogos de corredor das despedidas. Muito obrigada a todo mundo, a equipe da Dispositiva, todo mundo que veio, meus alunos de graduação, de mestrado que estão aqui também, Tati e Carol, um beijo especial. Obrigada também à equipe do Lab que está aqui gravando. E a gente continua conversando. E vida longa à Dispositiva, o Coletivo Marta e a todos os projetos sobre mídia, gênero e esporte. Parabéns.